A cidade de Newburyport, no estado do Massachusetts, Estados Unidos, é conhecida por ter várias lendas de assombrações desde a época de sua fundação. Mas a história mais incrível da cidade, envolvendo estas atividades paranormais, ocorreu na escola primária Charles Street. Os eventos iniciaram em setembro de 1871, quando professores e alunos ouviram batidas altas que surgiam repentinamente, interrompendo as aulas. Em um primeiro momento, o professor imaginou se tratar de alguma travessura de um aluno, mas por mais que tentasse pegar algum aluno no flagra, ele não conseguia, e todos os alunos juravam não ter nada a ver com os estranhos sons. Com o tempo, as batidas começaram a ficar mais intensas e mais frequentes, vindo de todos os lugares, do chão, das paredes, das mesas e até do teto, chegando ao ponto de não ser mais apenas um incômodo, mas de abafar a voz do professor e tornar as aulas em certos momentos impraticáveis. As batidas variavam entre sons que pareciam o rufar de tambores e batidas isoladas bem fortes e estrondosas que ocorriam repentinamente e assustavam os presentes. Após mais algum tempo, os fenômenos se intensificaram e se variaram ainda mais. Neste ponto, o sino que era mantido na mesa do professor era tocado sozinho, sem que ninguém se aproximasse dele. Mesas, cadeiras e objetos começaram a ser arrastados pela sala de aula sozinhos, jaquetas eram removidas dos ganchos e arremessadas ao chão. O fogão, que servia como aquecedor, se apagava sem motivo, e as janelas e portas eram fechadas ou abertas completamente sozinhas. Mas os piores fenômenos ainda estavam por vir, pois rajadas de vento sacudiam o prédio e pareciam apenas atingir a escola. Chuvas fortes também atingiam apenas a área do terreno da escola. Um outro fenômeno que surgiu com o tempo foi uma esfera de luz amarela que possuía um brilho suave. Ela aparecia do nada e percorria a sala de aula sem que nenhuma fonte dessa luz pudesse ser identificada. A quantidade e a intensidade de fenômenos paranormais era tão alta que em certo momento o zelador da escola desistiu do trabalho. Nessa época, a professora Lucy Perkins presenciou os fenômenos mais assustadores, como a marca de uma mão que aparecia nas janelas sem que ninguém estivesse perto do vidro e a aparição de um fantasma. Segundo o relato descrito em um livreto de 1873, Lucy estava dando aula normalmente quando, de repente, os alunos apontaram para a porta e disseram que tinha um menino lá fora. A professora imediatamente foi atrás do garoto, que correu pelo corredor. Lucy então acelerou o passo para alcançar o garoto e expulsá-lo do prédio, já que não era um dos alunos. O garoto então parou ao lado da escada que dava para o sótão e ficou ali sentado, encolhido e quieto. A professora se aproximou e se espantou com o que viu. A menos de 1 metro de distância, diante dela, estava um garoto que, apesar de ser completamente visível em todos os seus detalhes, era transparente, ao ponto de se conseguir ver o que havia atrás dele. Era exatamente o que se esperava de um fantasma. O garoto apresentava ter em torno de 13 anos, tinha uma feição triste e melancólica. Sua aparência era de um corpo sem vida preparado para o enterro, com o rosto pálido e uma faixa no pescoço usada para segurar o maxilar do corpo já sem vida. O garoto tinha olhos azuis e cabelos amarelados, penteados de forma desajeitada para trás. Vestia uma roupa marrom desbotada e as calças eram muito maiores que ele. Com o susto, Lucy começou a recuar e sentiu que estava prestes a desmaiar. Então o garoto fantasma se levantou e subiu as escadas, entrando no sótão correndo. Depois deste episódio, a figura fantasmagórica do garoto passou a ser frequentemente vista pela escola. Devido a todos estes fenômenos paranormais, membros do comitê escolar, policiais e religiosos passaram a visitar o local para ver os fenômenos por si mesmos e tentarem resolver o problema. O comitê escolar até indicou 3 alunos que eram considerados problemáticos como os responsáveis pelos fenômenos, mas eles negaram tudo. Eventualmente, um aluno chamado Amos Courier
confessou que seria o responsável pelas pegadinhas, mas ele nunca conseguiu explicar como conseguia fazer o som das batidas, por exemplo, sendo que ele estava sentado em sua cadeira na sala, ou como ele conseguiu emitir uma esfera luminosa que flutuou pela sala diante dos olhos de todos, inclusive dele mesmo. E nem conseguiu explicar como fez para conseguir assustar uma professora com um falso fantasma. De qualquer forma, toda essa atenção fez com que muitas pessoas ligadas à espiritualidade e ao paranormal visitassem a escola, até que em 1875 as atividades paranormais repentinamente pararam. Ninguém sabe dizer o porquê, mas o fato é que nunca mais houve queixas de nada estranho no local. Inclusive, em 1880, o prédio deixou de ser uma escola e se transformou em uma casa particular, e os moradores nunca tiveram nenhum tipo de problema como os que a escola enfrentava até 1875. Para muitos, tudo não passou de uma travessura dos alunos, que foi muito bem elaborada. Mas para outros é improvável, para não dizer impossível, que os alunos tenham sido tão engenhosos ao ponto de permanecerem fazendo estes truques por 4 anos, convencendo professores e todos os demais alunos, sem nunca terem sido pegos. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.